A nossa convidada é casada, mãe de 2 filhos e uma referência na área da advocacia. Com quase 20 anos de experiência, ela cresceu observando a rotina intensa dos pais comerciantes e, desde cedo, aprendeu o valor do trabalho árduo. Foi a primeira da família a conquistar um diploma universitário e descobriu no direito uma grande paixão. De uma jovem advogada que iniciou a sua vida profissional em uma sala emprestada, ela hoje possui uma carreira sólida, atuando como advogada familiarista, previdenciarista, trabalhista e também como diretora da OAB de Bragança Paulista. Mas ela não para por aí. Está disposta a continuar se desafiando e pronta para aceitar novos desafios que ela vai contar melhor pra gente durante esse episódio. Com vocês, doutora Suzy Ferreira Lopes. Obrigada, Suzy, pela sua presença, pela sua participação. É um prazer ter você aqui com a gente. Obrigada a você, Lu. Para mim também é um privilégio. Seja muito bem-vinda. E aproveite esse espaço, porque tem muita novidade que está chegando por aí e que a gente quer saber de tudo e o quanto isso é relevante, importante para a tua carreira. Sim, muito obrigada, viu, mais uma vez por estar aqui. Imagina. É um privilégio mesmo. Que bom. Fico feliz. Amei a apresentação. Que bom, fico feliz. Suzy, vamos lá. Como foi o processo de você se adaptar à vida em Bragança, construindo uma clientela e ganhando espaço como advogada em uma cidade completamente nova? Lu, assim, eu vim para Bragança, a princípio, porque me casei com um bragantino. Me casei com o Tiago aí, fez 15 anos agora. E quando eu vim para cá, na verdade, eu não vim na intenção de advogar aqui em Bragança, né? Pelo contrário, a gente se programou para vir morar aqui, mas eu continuei trabalhando em Atibaia, que é onde eu comecei mesmo a minha carreira como advogada, onde os meus pais moram até hoje, onde eu tenho muito vínculo também, mas foi por conta do casamento. Então, na verdade, a princípio foi por conta do Tiago, do meu esposo. E o Tiago não é advogado? Não, o Tiago é até interessante, porque eu conheci o Tiago através de uma amiga de faculdade. Eu fiz faculdade aqui em Bragança, então foi a Fran, uma amiga minha de faculdade, que me apresentou, mas o Tiago é contador. Porque eu falei que se a gente tinha que casar com alguém, que fosse com alguém que entendesse melhor dessa área, porque advogado normalmente não combina com a advocacia. Normalmente não é o forte. Então eu acho que aí fez uma aliança muito importante, muito boa mesmo. E vocês hoje são sócios, certo? Não sócios, mas assim, é óbvio que somos sócios de vida, né? Eu até digo que passei na advocacia por muitas experiências. E não fiz sociedade com mais, assim, ninguém. Mas eu digo sempre que se for para ter um sócio, será ele, porque ele já é meu sócio, né? Claro, já é meu sócio de matrimônio, então já é 50-50. Então, boa. E como ele é meu contador também, então, assim, não tem segredos. É como se fosse, mas é uma sociedade de vida mesmo. Legal, entendi. Na sua visão, como a OAB contribui para apoiar os advogados no interior? É bem interessante essa pergunta, e a gente precisa falar de um modo geral, né? Porque não é só no interior. Na verdade, a OAB, ela se diferencia um pouco dos outros órgãos de classe, porque não é só um órgão que fiscaliza. Na verdade, a gente costuma falar que ela é a casa. Tanto que é esse o termo que a gente usa a casa do advogado. E a casa do advogado, e dentro dos fóruns, por exemplo, a gente tem as salas, mas a gente se refere à OAB como a casa do advogado. Por quê? Porque não é só a inscrição. Primeiro você passa ali naquele concurso, mas você, após inscrito na ordem, você precisa se relacionar com esse meio. Então, eu digo que é a porta de entrada. Porque a faculdade, na maioria das vezes, é interessante a gente falar isso, porque a faculdade, muitos entram na faculdade de Direito com vários objetivos. Mas a realidade é que a grande maioria, quando sai da faculdade de Direito, praticamente para na advocacia, ou pelo menos inicia na advocacia. Então eu vejo que a OAB, ela tem um papel importante nesse sentido, porque é onde a gente se depara com os primeiros desafios. E, na minha visão, tem que ser um lugar, e deve ser um lugar, de acolhimento. Principalmente no interior, porque no interior a gente conhece a grande maioria. Hoje eu confesso que a gente tem perdido um pouco disso desde o digital, mas pelo menos na minha época foi muito assim, né? Quando eu entrei na advocacia, eu fui muito bem recebida pela OAB, porque quando a gente começa literalmente do zero, a gente precisa de apoio, a gente precisa de ajuda. Então, no meu caso em específico, a OAB teve esse papel. Quando eu comecei, por exemplo, eu
realmente eu não tinha ali naquela época sequer nem computador para começar. Então a OAB funcionava dessa forma, era um apoio. Então não era só um órgão de classe, mas também era um apoio onde eu podia peticionar, onde eu podia me encontrar com outros colegas mais experientes, outros colegas que tinham mais vivências, a gente tinha uma troca, era o lugar também do cafezinho, do encontro ali na rotina quando se esperava as audiências, da troca de experiência de vida mesmo. Aliás, é nesse contexto que muitas das amizades, inclusive, que eu tenho hoje, nasceram. Dali. Que legal. Faz 3 anos que você assumiu a direção da OAB, certo? Sim. Como secretária adjunta. Uma das, exatamente. E quais foram os maiores desafios que você encontrou dentro dessa função que você assumiu ali? Lu, eu vou ser bem franca contigo. Quando eu recebi o convite para participar da diretoria de ordem, eu confesso até que eu tive um pouco de resistência. Porque muito embora eu tenha me utilizado bastante da ordem, inclusive quando comecei na carreira, mas eu relutei um pouco porque a gente que está na advocacia, a gente tem pressa. Pressa para cuidar dos prazos, pressa para cuidar do cliente, pressa para dar conta da gestão do escritório, enfim. Então, eu confesso que eu fiquei bem relutante até. Mas não sou a única, nós somos 5 diretores, eu sou a secretária adjunta. Quem me fez o convite foi o Dr. Gustavo, à época, e aí eu conversei bastante com ele, porque o que me fez decidir, na verdade, foi entender que seria bacana eu estar lá dentro para levar uma visão de quem advoga. Porque muitas vezes a gente tem ali a casa da advocacia, a OAB, mas a gente precisa ter quem realmente advoga, quem entende das mazelas, quem está no dia a dia, quem está no fórum, quem está na secretaria, quem depende disso. Então, eu acabei por analisar melhor, óbvio, na época, inclusive, conversei muito com o Thiago, né, com meu marido, porque tudo isso também muda um pouco a rotina de um modo geral. Então, foi uma das coisas que me levou a refletir, e ele foi um incentivador também, porque eu falei, vai tomar um pouco mais de tempo, mas eu acho válido o trabalho, porque se a gente tem experiência e a gente gosta daquilo... E propõe melhorias em cima das dificuldades que muitas vezes você tem como advogada, né? Isso, exatamente. Foi uma das coisas aí que me motivou, porque justamente por saber das mazelas mesmo, eu acredito que são as dificuldades. Sim. E aí eu penso o seguinte, também pensei na época o seguinte, muitas vezes a gente tenta resolver alguns problemas, algumas coisas, na força do próprio braço. Mas a gente sabe que uma andorinha só não faz verão. Então, eu também, entendendo a postura que tem que ter uma instituição como a Ordem, eu pensei, bom, a Suzy sozinha não consegue fazer, mas de repente, estando ali na diretoria da Ordem com os demais, com os outros, porque não é feito nada sozinho, na verdade. Tem todo um pessoal que se preocupa, que gosta, que se dedica e abdica de muitas coisas para estar ali. Eu falei, bom, é uma alternativa para a gente realmente propor mudanças. E não só também, fazer parte delas, né? Suzy, você tem 20 anos de experiência na área de advocacia. Qual foi uma decisão que você se lembra que você tomou, da qual você se orgulha muito até hoje? Na advocacia, Lu, queria dizer que, na verdade, assim, 20 anos, né? Você falou, realmente. Eu falei, esse ano, 2024, é um ano importante para mim, porque realmente fez 20 anos de inscrição na OAB, agora em junho passado, mas é em dezembro que eu completo 20 anos de efetiva advocacia, porque, como eu digo, a advocacia não é para covardes. Mal eu comecei na advocacia, eu peguei a maior greve do Poder Judiciário. Então, eu comecei realmente ali... tive o apoio de 2 colegas lá em Atibaia que tinham um escritório montado, mas que tinham outra profissão, mas a gente tinha pego uma greve do judiciário, então a gente não conseguia nem dar entrada nas demandas, e não que eu tivesse muitas na época, mas não tinha o que fazer. Vou trabalhar. Exatamente, mas foi em dezembro que eu distribuí o meu primeiro processo mesmo. Então, em dezembro eu digo que eu completo 20 anos de advocacia, e é uma profissão realmente apaixonante. Confesso
também que quando entrei na faculdade, eu não entrei para me tornar advogada. Eu entrei porque eu queria até concurso público, mas eu pensava, bom, o direito abre uma possibilidade de profissões aí, de áreas para se atuar. Fiz estágio em algumas áreas, fiz estágio até no Poder Judiciário também, fiz estágio em empresa, no Departamento de Recursos Humanos, fiz estágio em escritório que lidava com várias áreas do direito, mas foi literalmente na advocacia que eu me apaixonei. E qual foi a situação da qual você se orgulha? Que eu me orgulho na advocacia? Não necessariamente na advocacia, mas na vida, nesses 20 anos de experiência. Na verdade, sim, são muitas decisões que a gente toma, porque 20 anos, né, não são 20 dias. Mas tem uma que eu me orgulho, sim. E justamente por ser apaixonada pela advocacia, foi um momento crucial. Eu trabalhava muito, então, assim, eu tinha hora para chegar no escritório, mas não tinha hora para ir embora. Mas depois eu me casei, tive filhos, e aí foi um momento crucial para mim, que eu tinha que decidir entre, de repente, abandonar a advocacia na época e cuidar dos meus filhos, ou tentar conciliar. Então foi uma época de muita questões internas. Jogo de cintura, né? Um jogo de cintura que eu acredito que a grande maioria das mulheres passa por isso. E comigo não foi diferente. E eu pensei bem, eu lembro que eu tinha muitas conversas com meu filho que ainda era bebezinho. E eu falava assim, bom, eu não vou largar a advocacia, porque eu sou apaixonada por ela. Eu não me vejo fazendo outra coisa. E ainda que fosse um concurso público, eu faria também para advocacia. Mas aí eu falei, eu não vou abandonar, mas eu também não quero deixar de participar das escolhas, das fases do meu filho. Eu não quero depois chegar lá na frente e falar assim, me arrependi porque não pude curtir a primeira fala, o primeiro passo, essas coisas. E aí eu me dei conta que a advocacia me permitia fazer isso. Então eu entendi que era o momento de recuar, né? Não abraçar tudo, mas de recuar para que eu pudesse ter essas duas coisas. Então foi uma fase em que eu diminui bastante o trabalho, mas não o deixei, porque eu queria realmente ter a condição de exercer ali as duas funções, o que a gente costuma dizer no equilíbrio de pratos, né? Até porque os filhos crescem, né? Sim. Quantos anos o Luiz? Já tá grande, tá com... O Luiz tá com 13. Com 13. O Dudu, a idade do Vini, tá com 8. O Vini tem 9. Então, assim, eles crescem. E aí, se você abre mão da sua carreira, que era uma coisa que já te preenchia tanto, você estaria como agora, né? Eu pensei nisso. Eu pensei muito nisso porque eu vi algumas mulheres mais experientes e que muitas vezes ficavam ali, eu fiz isso por causa do filho, eu fiz isso por causa da família, eu fiz isso. E eu não queria ter esse sentimento. E a carreira da advocacia, ela é muito interessante, porque quanto mais... É igual vinho. Quanto mais experiente, mais velho você fica, mais experiente, mais cheio de conhecimento mesmo, né? Você vai amadurecendo. Então eu pensava nisso. Bom, quando eles estiverem maiores, aí eu posso voltar naquele estilo. No estilo que era antes. Sim. Um pouco mais moderado, mas porque tem futebol, tem judô, tem um monte de coisa para conciliar a vida, escola, trabalhos e tudo mais. Mas eu falo que a advocacia é bom por isso. O profissional liberal dá essa disponibilidade e é tão bom porque... E você faz o seu horário, né? Tudo bem, você se doa um pouco mais na maternidade, mas você sabe que à noite você vai ter que trabalhar um pouco mais. Exatamente. E no outro dia você também compensa isso, né? Exatamente isso. E também tem uma outra coisa. A advocacia mudou tanto nesses anos que antes a gente tinha que fazer tudo muito presencial. E hoje é tudo praticamente digital, com exceção de algumas áreas do direito, mas a grande maioria é dessa forma. Então isso facilitou muito. Eu tenho condição, por exemplo, às vezes à noite em casa, conseguir dar conta de algumas coisas e me organizar no escritório, enfim, ter outras pessoas também para auxiliar, e isso agrega bastante, ajuda bastante, né, nesse equilíbrio de pratos. Isso mesmo. Ô Suzy, você já passou por alguma experiência onde você tivesse tido vontade de abrir mão, ou que você tenha aberto mão do caso, alguma situação extremamente difícil que você não queria tocar aquele caso? Olha, também nesse tempo aí tem algumas. Tem que ter, né? Tem algumas. Algumas eu não posso nem citar. Mencionar. Porque são casos, muitas vezes, de até segredo de justiça. A gente tem que tomar muito cuidado com isso na hora de mencionar. Mas tem muitos interessantes. Eu costumo dizer que até, eu acho que quando eu ficar velhinha, eu vou escrever um livro com esses casos. Mas tem um em especial, que acredito mais que foi um confronto até interno. Quando você começa na advocacia, pelo menos a grande maioria, começa fazendo quase que todas as áreas. Pelo menos assim, foi comigo dessa forma e com muitos colegas próximos. E aí você
se lança. Uma das portas, por exemplo, que a gente tem é a assistência judiciária. E lá em Atibaia não foi diferente. Eu me inscrevi na assistência judiciária e naquela época eu fazia direito criminal. Hoje eu não faço. Mas foi interessante que na mesma época eu fui nomeada em alguns processos de natureza criminal e que envolvia crimes de ordem sexual contra crianças. E eu nem sonhava em casar e tampouco ter filhos. Mas foram casos que realmente mexeram comigo. Foram audiências, eu costumo dizer que talvez as mais difíceis que eu já fiz na minha vida, assim, naquela situação. Mas é interessante, porque eu não podia dizer não. Eu era inscrita na assistência judiciária e eu não podia dizer não. E é interessante também que tem muita gente que fala, mas o advogado quis optar por defender aquela pessoa. Não tem isso. Nem sempre. Entendi. Às vezes a gente tem essa opção. Hoje eu tenho essa opção, mas naquela época eu não tinha. Eu era inscrita num convênio, eu tinha que cumprir minha obrigação. E você tem que fazer dentro do que prevê a lei, do que deve ser feito. Mas eu realmente passei ali momentos difíceis. E acabou que eu fiquei doente na época. Por conta do caso? Eu acredito que é uma soma de coisas. É uma soma de coisas mesmo. Também tinha muito a ver com o estilo de vida também que eu levava. Eu trabalhava muito, como eu falei, não tinha muita hora para almoçar, então era assim. Aí nessa época eu fiquei acometida de um problema da vesícula. Tive que fazer uma cirurgia de urgência. E aí tive que sair desses 2 processos. Então eu falo que, graças a Deus... Foi um livramento. Foi. Porque depois eu acompanhei, eu vi que foram condenados e eu fiquei feliz. Era o que você queria, no caso. Porque assim, realmente era o que devia acontecer, sim, vamos dizer assim, porque eram réus confessos também, tá? Não tô aqui pré-julgando nem dizendo, mas eram... Então foi caso bem, bem difícil, assim, pessoal também, que eu me vi ali diante. E que você nem precisou sair, né? Você saiu naturalmente ali... Eu falo que foi uma providência divina. Com certeza. Foi uma providência divina. Foi na hora certa, né? Olá, eu sou a Aninha Borelli e trabalho com ginástica artística com crianças a partir dos 4 anos até a adolescência. Sabemos que o nosso esporte traz vários benefícios, como força, agilidade, flexibilidade e velocidade. Para maiores informações, venha nos conhecer. Oferecemos mais que seguros e planos de saúde. Protegemos a sua renda para que assim você possa aproveitar a vida com tranquilidade. I'm on my floor, floor. I love to dance, so give me more, more. Till I can't stand, get on the floor, floor. Like it's your last chance, if you want more, more. Suzy, como que você começou na ordem? Foi em Bragança ou já tem um histórico anterior? Eu acho até que a gente já falou sobre eu ter começado aqui, mas na verdade o início mesmo foi lá em Campinas. A UAB, ela é estadual e a gente tem as regiões. E a gente tem uma região aqui que na época era Campinas. E como eu era advogada em Atibaia, conheci alguns amigos lá e também aqui já tinha me mudado para cá, já tinha mudado a inscrição para cá. Eu costumava também bater na porta da ordem lá em Atibaia para exigir algumas coisas. Como boa advogada inscrita nos quadros da ordem. Então muitas vezes eu batia lá. E aí na época eu recebi um convite de uma amiga lá de Atibaia que falou: Suzy, a gente está precisando de alguém para preencher uma função lá na coordenadoria de prerrogativas dos advogados. O que você acha? Eu também, na época, falei assim, mas você, porque você sempre está aqui na ordem, você sempre vem aqui e... Vem exigir um monte de coisa. Exatamente. Então, o que você acha de ocupar? Aí eu falei, tá bom, eu vou pensar a respeito. E era para justamente trabalhar em prol das prerrogativas dos advogados. E aí eu
refleti e aceitei. Era um trabalho mais à distância, mas um trabalho onde eu aprendi muito. Então, na verdade, foi lá que começou. Foi na Em que ano foi Prerrogativas de Advogados. Salvo engano, foi 17 a 18, 2017, 2018. Faz um tempinho já. Já faz então um tempinho. Já tem um relacionamento prévio. aí. Foi aí que começou, na verdade. Entendi. E também, eu costumo dizer que é uma das nossas feridas, né, da advocacia, que também é as prerrogativas, que é você lidar com isso, porque a gente fala assim, o advogado tá ali para defender as pessoas, para representar as pessoas, mas a gente também precisa ser representado em algumas situações. É verdade. Entendeu? Verdade. Então, nessa época, o convite foi para compor lá em Campinas na Prerrogativas, e foi um tempo de muito aprendizado, aliás, foi de experiências bem bacanas, porque daí você não só se representa ou representa o seu cliente, você está ali para representar um advogado, um colega que está tendo as suas prerrogativas desrespeitadas. Então, a gente teve até uma situação bem interessante nessa época, que foi de uma colega de Atibaia que passou por uma dificuldade num júri lá em São Paulo, mulher, advogada, criminalista, e foi um júri bem complicado, foi até anulado. E aí depois tiveram que marcar um outro júri, e aí nessa época eu fui representando a Prerrogativas para dar um apoio ali, na verdade. Mas o segundo júri foi tudo bem, foi tranquilo, foi aí que começou. Entendi. E quais são as principais ações que você acredita serem necessárias para tornar a OAB mais inclusiva e relevante para todos os advogados? Eu vou até ser repetitiva, mas eu acho que começa aí nas prerrogativas. Eu vejo que é muito importante, mas não só isso, é um olhar também humanizado. Porque dentro da advocacia, a gente não tem um público específico, a gente tem uma advocacia bem diversa, a gente tem uma advocacia bem diferente. Para muitos, a advocacia pode parecer algo glamuroso, aquela coisa de status, é uma profissão que dá muito status. Mas na realidade da advocacia, aqui, olhando internamente, não é bem essa realidade. A gente tem no estado de São Paulo mais de 350 mil advogados inscritos hoje. A gente tem desses 40 mil que estão na assistência judiciária. A assistência judiciária é um convênio que a gente tem com o estado de São Paulo para atuar em prol das pessoas que são vulneráveis. E então a gente tem uma realidade muito diferente. Então eu entendo que para ser efetivamente inclusiva, para ser efetivamente aquela que se importa, ela precisa ter esse olhar diferenciado. Não adianta eu colocar todo mundo numa caixa só e achar que é todo mundo igual. Verdade. Não, a grande maioria da advocacia passa por realidades bem diferentes. A começar pela jovem advocacia, a começar por aqueles também que são até mais experientes, mas que deram uma parada na carreira por algum motivo ou outro, e aí estão retornando. E aí tem um olhar mais direcionado também, um acompanhamento mais direcionado. Sim. Suzy, você está prestes a se lançar num novo desafio aí, chegou um novo convite. Conta um pouquinho pra gente sobre isso. Pois é. Eu confesso que eu gosto bastante dos desafios. Dá para perceber pela sua trajetória. Até mesmo quando aceitei o convite de fazer parte da Ordem aqui de Bragança, também foi um desafio para mim. E eu vou dizer por quê. Eu já estava na advocacia há um certo tempo e você vai se tornando acomodada com a situação, né? Então você encontra alguns colegas, a gente, com essa migração da área do Poder Judiciário para o digital, a gente foi se distanciando também dos colegas, dos profissionais, e eu acabei vendo aí também uma oportunidade de estar mais próximo da jovem advocacia, aprender coisas novas. Eu venho de uma formação da faculdade em que a gente aprendeu que nem isso aqui a gente deveria fazer, de ficar divulgando, de falar. Não, é dessa formação que eu tô falando. Só que mudou. E que bom que mudou, né? E que tem mudado. Então, assim, isso também tem tornado o direito, tem tornado também a advocacia mais próxima mais das acessível, pessoas. É verdade. Eu sinto isso também. De um entendimento mais acessível, porque, querendo ou não, são áreas que todo mundo fala assim, mas já vem com essa conversa de advogado. E você era sempre tolhida de repente, dividir, compartilhar o teu conhecimento, né? E em lugares assim, por exemplo, mais públicos, né? De divulgação. E são assuntos extremamente importantes para leigos, por exemplo, como eu, que de repente escuto você falando sobre algo trabalhista e falo, putz, isso se encaixa na minha empresa, deixa eu conversar com ela. Pode ser um gatilho ali para eu sentar, conversar e ver o que eu tô fazendo de errado de repente, que eu nem tinha
prestado atenção. E vamos mais além. Área de família, por exemplo, né? É muito comum, todo mundo tem esses questionamentos. Então, esses desafios. Então, quando eu entrei, eu pensei nisso. Eu falei, bom, eu vou sair da minha cadeirinha confortável, né? Me lançar. A gente tem que participar de algumas coisas, a gente tem que estar próximo da advocacia, a gente tem que falar com a jovem advocacia. E isso, para mim, foi desafiador, porque mesmo entre nós, a gente tem essa questão, às vezes, de achar que já está mais experiente, então já está numa situação mais confortável. E não é verdade. A gente sempre está em movimento. Então, esse desafio eu aceitei pensando nisso também. E qual é esse desafio? Conta pra gente. Agora, esse próximo? Então, eu recebi um convite para participar da campanha. Nós vamos entrar agora e vamos ter votação aí para a eleição da UAB, o triênio 2025-27. E eu aceitei um convite de compor uma chapa lá em São Paulo como conselheira estadual. E eu me senti muito honrada com o convite, porque pensaram na gente aqui do interior, eu digo, porque esses movimentos em relação à eleição estadual, eles começam na capital, em São Paulo. Mas nós temos uma realidade diferente da do interior. Mas que também precisa estar atenta a ouvir o interior. Então, eu considerei esse desafio de levar uma visão de quem advoga aqui, daqui. Entendi. E a gente sabe que, na verdade, muitas das coisas mudam de lá para cá. É verdade. Né? Então, vai ser um desafio. E quais são as mudanças que você pode compartilhar, que você espera implementar ou apoiar para a advocacia aqui no interior do estado? O conselho, ele funciona mais como você falou mesmo, como um apoio. A gente tem uma diretoria que, se eleita, também me levou a considerar a questão do convite. Não só isso, mas os projetos que tem, quem está encabeçando a chapa. Então, a gente tem um professor de direito criminal, que é o Dr. Kaufmann, lá em São Paulo, e a professora Lucinéia, ambos são professores da PUC São Paulo, e ambos... A professora Lucinéia nem tanto, mas o Dr. Kaufmann, ele tem uma experiência de já ter estado na ordem, ele foi presidente do Tribunal de Ética, então é alguém que conhece. E pensando nisso, também da área do direito criminal, professor, também tem muito a ver com as prerrogativas. A gente costuma dizer que são os que mais sofrem. Os que mais sofrem mesmo em termos de violação de prerrogativas são esses advogados. Normalmente os criminalistas e os que trabalham também com o INSS, normalmente. E aí eu achei interessante para levar essa visão, como eu falei, do interior, mas também porque eles têm projetos que são bacanas. E pensando nisso, nesse olhar que eu tinha acabado de falar, um olhar que deve ser diferente, porque somos diferentes. Nós não somos uma advocacia igual. Nós não somos essa advocacia do glamour. E no interior, muito mais a gente vê isso. A gente vê muito profissional que precisa equilibrar a advocacia com outras profissões. A gente vê muitos profissionais que precisam dar conta de outro trabalho para continuar na advocacia. Então, pensando nisso tudo... Entendi. E a advocacia trabalhista e previdenciária são áreas com grandes demandas e desafios. Quais são as qualidades que você acredita que o advogado precisa ter para fazer a diferença nessas especialidades? Olha, talvez eu vá até na contramão do que se fala hoje, né? Porque muito a gente usa do digital. Então, hoje você pode ser advogado aqui em Bragança Paulista, mas você pode ter processo pelo país inteiro e até de fora. Ok, isso é ótimo, veio facilitar muito a vida da gente. Mas eu ainda acho que a gente tem que ter um olhar humanizado em relação ao cliente mesmo. Quando a gente olha para o cliente e acha que ele é só mais um, aí é difícil de você fazer talvez um bom trabalho. Essa é a minha visão. Então eu penso que, em suma, um olhar humanizado, um olhar humanizado, mais apropriado, mais leal mesmo com o que o cliente precisa, né? Entendi. Realmente, eu acredito que seja isso. Muito bom. Que hoje, em um tempo onde se fala tanto, né, sobre tantas conexões, tanta gente que a gente vê, tantas informações e tal, e de repente você fala de manter um relacionamento mais próximo mesmo com o cliente, né, entendendo a dor dele, entendendo as dificuldades e podendo prestar realmente um atendimento mais consultivo, digamos. Eu digo isso, que como eu já estou há um período, eu tenho alguns clientes que eles são clientes lá desde o início. Então, você não contrata advogado como quem vê preço na farmácia de um remédio. Verdade. Você vai assinar uma procuração para ele. Você assina ali dando poder
poderes a ele para falar no seu nome, para fazer, comprar, vender, Tomar enfim. decisões importantes, né? Eu sempre disse isso. Então, como que você vai fazer isso se você não tiver confiança? Se você não tiver realmente uma relação ali de lealdade? Então, eu acredito que a gente tem que ter esse olhar. Muito bom. Suzy, eu poderia ficar mais um tempão falando com você. Você fala com muito amor, muita paixão mesmo do direito, mas o nosso tempo está acabando. E a advogada adora falar. Não, e eu também adoro um papo, então... Eu queria te perguntar, por último, qual mensagem você gostaria de deixar para os jovens advogados sobre valores e resiliência que essa profissão exige para prosperarem? Nossa, que encargo, né? Falar para jovem ainda. Mas eu vejo que é não desanimar. E eu vou dizer por quê. O jovem advogado, assim como eu lá atrás também, quando comecei, você se vê diante de muitos desafios, a começar pelo exercício mesmo da profissão. Então, você primeiro tem toda aquela dificuldade para ter o cliente, para o cliente confiar em você, para o cliente assinar uma procuração, para você dar entrada ali defendendo os interesses dele. Depois, você esbarra no Poder Judiciário, que muitas vezes é moroso, muito embora tenha mudado até que bastante em relação a toda essa digitalização, mas não deixa de ser moroso em alguns aspectos, e eu vou te explicar por quê. Às vezes tá ali, tá escrito na lei, e você entra e fala, não, o juiz tem que fazer, tem que me dar isso aqui, eu tô pedindo e tal. Só que nem sempre é assim. Nem sempre é assim, infelizmente. E muitas vezes até o cliente não entende, porque ele fala, como que você não conseguiu se a lei fala que pode, né? E hoje em dia as pessoas estão muito informadas. Hoje em dia tem Google, hoje em dia as pessoas acessam os processos digitais. Só que muitas vezes por isso que eu falo que a advocacia é do inconformismo também. Então o que eu posso dizer para eles é que a gente não deve se conformar. Então, muitas vezes a gente conhece os meios, mas fica com receio, ou porque demanda muito tempo, ou porque demanda conhecimento, ou porque demanda resiliência. Mas é para não deixar de fazer. Se você não se conforma com aquilo que você pediu e o juiz não deu, com aquilo que você sabe que é um direito do seu cliente, que você naquele momento não conseguiu. Então, é não desistir. Lute, né, por aquilo. Lute por aquilo, exatamente. Muito bom. Obrigada pela sua presença. Muito obrigada pelo seu tempo, pela sua disponibilidade. E agora vamos para aquela parte que a gente adora, de ganhar um monte de presentes. Quem não, né? Quem não? Então, aqui tem a caneca do Beach Talks, que é sua, personalizada com o seu nome. Aqui é da nossa apoiadora, Isabela Zago, que é especialista em marketing digital. Se quiser, da Isa, se quiser abrir. Aliás, você é cliente dela. Pode, claro. É uma delícia. Sim. Pão de mel, delícia. Aqui só porque eu posso. Exatamente, é isso mesmo. E hoje a segunda é o melhor dia, entendeu? Pra eu já ir comendo no carro. Aqui um aromatizador da Lumico. Que legal. Ela mandou. Aqui da Xerimbão, que é nossa apoiadora. Gente, quanta coisa. Que legal. Aliás, um cappuccino. Nossa, maravilhoso. Ela tá aqui nos nossos cofres e os cofres dela são incríveis mesmo. Posso abrir também? Claro. Ai, que legal. Gente. Olha, é doce de leite? Doce de Nossa, leite. já deixa umas colheradas aí pra mim, que eu vou precisar de açúcar agora à tarde. Gente, aqueles dias difíceis que você sabe que tá complicado. Ó, isso aqui no final do dia. As coisas dela são maravilhosas, né? Aqui da Fernanda Neri, de fotografia afetiva. Legal. Aqui da Aninha Borelli, que tem ginástica artística, que não é o nosso caso, né? Que a gente tem 2 meninos cada uma, mas ela tem academia bombando. Aqui da Gabi da Gabi do Espaço Encanto, ela mandou pra você mão com esmalte em gel, com esmaltação em gel. Que bom, obrigada. Aqui da Lilo Moda Fitness. Nossa, gente, é muita só, coisa. Gente, é muita coisa. Da Moda Fitness? Da Moda Fitness, que fica ali no Euroville, a loja dela. Eu acho que eu sei qual que é. Bem ali perto do cartório. Isso. Tem até cartão. Ai, que linda. Ela é super caprichosa. Ai, que mimo. É tão gostoso isso, né? Legal. E tem mais? Quero saber que sou curiosa. E tem mais.
Gente, acho que eu nunca fui tão mimada assim, não. Nossa. Nossa, eu tô achando isso aqui o máximo, hein? Que bom. Você vem, bate papo, se Sai com um milhão diverte. de E presentes. ainda sai cheio de coisa. Esse aqui, deixa eu ver, acho que... não sei se eu vou abrir tão fácil não, Lu. Não? Não. Vê se você consegue abrir. E aqui, da Elisângela, da S2 Corretora, porque a gente não gosta de tomar um vinho, né? Então... Quase não. Quase não. Pode rasgar? Pode, eu tentei. Com muita delicadeza. Ai, que graça! Olha! Ai, que... É uma vela. Gente, quem não gosta? Linda. Adoro colocar isso aqui em casa. No escritório também gosto. Também. Pra dar uma... Ainda mais porque às vezes o dia é tenso. Exatamente. Pra dar uma acalmada. Normalmente é tenso. Suzy, muito obrigada pela sua Lu. presença. Que bom. Fiquei muito feliz com a sua participação. Muito bom bater papo Obrigada. contigo, viu? Muito Obrigada. bom também. Obrigada também.